Salve, salve, gente! Estamos aqui gravando esse vídeo a pedido de vocês para que nós possamos fazer a revisão dos temas que foram trabalhados em filosofia desde o início do ano e durante essa pandemia, né? Esses temas são baseados no conteúdo que foi iniciado no fim do ano e baseados também nas atividades que vocês fizeram, né? Que trataram de temas variados dentro do tema principal, que é a natureza humana e a cultura, certo? É bom a gente lembrar aqui que para a ciência, biologicamente, nós seres humanos também somos animais, né? Existe em nós um comportamento animal. Um dos comportamentos, né, animais que são característicos de nós seres humanos é de, por exemplo, nós vivermos em sociedade, né? É difícil para um ser humano viver fora de um grupo social. E outras atitudes, né, ligadas a um instinto animal podem ser observadas no nosso comportamento. Por exemplo, numa situação de perigo, a gente tende a, né, se proteger ou você ouve um barulho de alguma coisa caindo no alto, você levanta, se tiver alguma coisa caindo, você coloca a mão para se proteger, né? Numa situação de perigo, você corre, né, para se proteger de alguma forma, né? As crianças, os bebês, assim que nascem, eles não são ensinados como se alimentar. Eles têm, por instinto, procurar o seio da mãe para poder se alimentar, né? O ato de sugar o leite é um ato instintivo, né, que nós seres humanos já nascemos com ele, tá certo? Só que em relação aos outros animais, nós temos uma vantagem, vamos dizer assim, ou uma diferença muito grande, que é a capacidade de raciocinar. É a razão, é o raciocínio, né? Nós também somos animais inteligentes, mas os mais inteligentes que existem. Um cachorro também pode ser considerado uma inteligência animal, já que ele demonstra, né, certos comportamentos que podem ser adestrados. Outros gatos, elefantes, cavalos e golfinhos, baleias, que demonstram certos comportamentos que mostram que esses animais também têm algum certo tipo de inteligência, né? São capazes de se comunicar também entre eles. Só que nós, seres humanos, temos a capacidade de adquirir conhecimento, de transformar o meio ambiente e de passar de geração em geração esses conhecimentos, né? Acumular esses conhecimentos e transformar a nossa maneira de viver de modo que nós possamos viver cada vez melhor, né? Buscando melhores formas de alimentação, de moradia, né? De controle da natureza em nosso benefício. Isso se chama cultura. Nós temos a capacidade de produzir cultura. Então, a cultura é esse conjunto de conhecimentos que faz com que nós possamos sobreviver, né, nos desenvolver e evoluirmos enquanto espécie, tá? E ela não é única, não existe uma cultura única, existem vários tipos de cultura ao longo do tempo e do espaço, ou seja, existiram culturas há milhares de anos ou há centenas de anos, há séculos atrás, que eram diferentes da nossa, né? A nossa cultura atual também é diferente em vários locais, em vários lugares. Alguns hábitos
que são comuns hoje, há 30 anos atrás, eram diferentes. E 30 anos no futuro, daqui a 30 anos, também serão totalmente diferentes. Bem, outro elemento, né, que faz com que o ser humano se diferencie dos outros animais é a linguagem, ou as linguagens. A capacidade que o ser humano tem de desenvolver vários tipos de linguagem para poder se comunicar. Outros animais também possuem linguagem. As formigas, né, que não têm inteligência, mas se comunicam por meio de processos químicos, onde uma, né, consegue encontrar alimento ou consegue mostrar a outra onde é que existe alimento. Os cachorros, né, conseguem latir, um latido de dor, de alegria, de fúria. Os gatos também têm miados diferentes, né? Aqueles macaquinhos que vivem aqui, né, por perto da gente, que muita gente chama de sonim, os saguis, também tem aqueles gritos agudos e que cada grito daquele, né, significa algo diferente, é uma mensagem diferente. Mas eles só têm esse tipo de linguagem, eles não conseguem desenvolver a linguagem, não conseguem aperfeiçoar a linguagem como o ser humano consegue. Desde os primórdios, né, da história humana, lá na Idade Primitiva, quando os homens viviam em bandos, de uma forma nômade, né, na chamada Idade da Pedra, os seres humanos já desenvolveram um tipo de linguagem, primeiro a linguagem falada, né, que foi desenvolvida para que eles se comunicassem e pudessem sobreviver, né, naquelas condições, e depois começaram a exprimir os seus sentimentos e a mostrar elementos da vida deles naquela época por meio das pinturas rupestres. E depois foi aparecendo a escrita e outros tipos de linguagem. Hoje a gente tem a linguagem escrita, a linguagem matemática, a música, que é uma linguagem, a gente tem a pintura, a escultura, a poesia, né? Todas formas de linguagem diferentes. Linguagens também de sinais, como a Libras, né? A linguagem dos surdos e mudos, a linguagem de trânsito, né? E outros tipos de linguagem que a gente utiliza. No WhatsApp, por exemplo, a gente tem os emojizinhos, que são aquelas carinhas e que você, né, se comunica por ela. Por exemplo, se eu disser a vocês, mandar um áudio para vocês lá no WhatsApp dizendo que a nossa avaliação terá 50 questões, aí muitos de vocês vão colocar uma carinha, aquela carinha que tem, né, o olhão assim, ou então aquela carinha de choro com a lágrimazinha descendo, outra carinha assim, os dentes assim, os dentes assim, né? Poderia colocar vários tipos de reações à informação, à mensagem que eu coloquei, certo? Então, só o ser humano tem capacidade de se comunicar por meio de vários tipos de linguagem. E hoje a gente, né, muito se diz, ou se disse que vivemos na sociedade da informação. Hoje nós temos acesso, mais do que nunca, acesso a muita informação, principalmente com o advento da internet e a popularização, né, do acesso à internet. Quase todo mundo hoje tem um smartphone, tem acesso às redes sociais. Então, muita gente não vê nem mais notícia pela TV, nem rádio e muito menos jornal, né? Mas vê notícias pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, né? Pelo WhatsApp, já que a gente compartilha muitas notícias. E hoje em dia nós também podemos ser produtores de notícia. A gente tem várias páginas no Facebook, né, de pessoas que cobrem as notícias aqui da região. Então tem
tem um acidente ali, o pessoal corre com a câmera, faz aquela reportagem toda, né? Tem um camarada ali que é preso, então corre lá na delegacia, entrevista o camarada, entrevista o policial, o delegado, e por aí vai, né? Então, existem vantagens, porque a gente fica mais informado, a gente fica mais perto das coisas que estão acontecendo, né? Antigamente, muita gente diz assim, nossa, esse mundo de hoje está perdido, tanta coisa horrível que acontece, né? Mas acontecia antes também. É porque a gente não tinha acesso. A gente vê hoje tantos casos, né, de violência sexual dentro de casa, violência doméstica, contra crianças, contra as mulheres. E isso ou já vem ocorrendo há muito tempo, isso ocorreu há muito tempo atrás. Só que ninguém sabia, era uma coisa encoberta, era uma coisa que se escondia. Hoje não, hoje a gente vê vários casos, né, lamentáveis, tristes, por meio da internet, por meio dessa disseminação de informações. Além da vantagem, existem os problemas, né? Muita informação pode causar desinformação. Por quê? Porque existe o perigo das notícias falsas, né? Há chamadas e conhecidas fake news. Quem é de nós que não já compartilhou uma notícia falsa? Viu aquela notícia, né? Achou interessante, pô, passa para o grupo não sei de que, passa para o grupo da família, da escola, do trabalho, dos colegas. Então, isso pode sim causar desinformação. Então é importante ter muito cuidado com qualquer tipo de notícia que a gente recebe da internet, né? A gente tem que ter o cuidado de verificar a veracidade dessas notícias. E como? Vendo qual é a fonte. A gente deve dar mais credibilidade às notícias que são veiculadas por meios de comunicação já, né, consolidados, importantes, que têm uma história. Por exemplo, você vai lá e vê uma notícia que foi dada no Jornal do Comércio, na Folha de Pernambuco, no Diário de Pernambuco, que foi vinculada no site da Globo Notícias ou então do Estado de São Paulo, né? Enfim, a gente tem que ter o hábito de olhar de onde vêm essas notícias. Porque eu posso pegar uma foto qualquer, né? E criar uma notícia totalmente falsa e, mandar nos grupos de WhatsApp que eu faço parte. E aí, pessoal, nossa, é mesmo? Opa, vou mandar para fulano, vou mandar para ciclano. E essa informação se espalha, né, de uma maneira muito rápida, né, em progressão geométrica, usando a linguagem matemática. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da fake news, tá bom? Então, o que nós tratamos, os temas que nós tratamos nesse início de ano e durante a pandemia foram justamente esses, né? A natureza humana, né? O que é que nos faz ser humanos, como a capacidade que nós temos de transformar o ambiente, de evoluir, né, culturalmente, adquirir conhecimentos, aperfeiçoar as nossas técnicas e evoluir. E somos um tipo de animal que consegue desenvolver vários tipos de linguagem e consegue se comunicar de várias formas. E isso ajuda, né, no desenvolvimento da nossa cultura, no desenvolvimento da nossa ciência e na disseminação das nossas ideias, tá certo? Então, basicamente, foram esses os assuntos que a gente tratou e serão nesses assuntos que eu vou me basear para fazer a avaliação diagnóstica de vocês, tá? Não tenham medo dessa avaliação, ela só vai servir para mim ter uma ideia de como vocês assimilaram o conteúdo, né? Como vocês
aprenderam, né, como foi o aprendizado de vocês na discussão desses temas que nós tratamos até agora, tá certo? Um abraço e estudem, assistam quantas vezes quiser.